Worthy is our Jesus. Amém. Deus é tão maravilhoso, gente. God is so wonderful. Deus sabe, mesmo antes de cada um de nós chegarmos aqui, Deus tem tudo preparado. Even before we arrive here, God has everything prepared for us. Desculpa, eu só vou dar uma pausazinha enquanto a Débora sai com as crianças. I'm just going to pause for a second, just so that Deborah can leave with the children. E que elas possam também ter um tempo abençoado a ouvir algo do Senhor nesta manhã. And we wish that the children also have a blessed time by listening or hearing something from the Lord today. Então, como eu estava dizendo, antes mesmo de chegarmos aqui no domingo de manhã para termos o nosso culto, Deus já preparou tudo. So as I was saying, before we even arrive here to this place, God has already prepared the service for us. E eu sou imensamente grata And I'm grateful pela oportunidade e o privilégio de poder partilhar a palavra do Senhor. for the opportunity and the privilege to be here and share the word of the Lord. Essa palavra de hoje é uma palavra bem simples, The word from today, it's a simple one, e Deus tem falado comigo através dela em diferentes momentos, de maneiras diferentes. but God has spoken to me in different times, in different ways about this specific word. E eu tenho estado com esta palavra há alguns dias, talvez até há algumas semanas. And I've been with this word probably for a few days or even a few weeks already. E eu entendi que seria então oportuno trazer nesta manhã, já que é um dia de Santa Ceia e é um dia de celebração. And I thought it would be a great opportunity to bring this word today, since it's Holy Communion and it's a day of celebrating. E é tão bom quando temos assim uma palavra em que nos leva realmente um tempo de reflexão, e esse tempo de reflexão vira um estudo. And it's great to sometimes to have these words and take some time to reflect about them. E graças a Deus que hoje em dia temos muitas ferramentas para conseguirmos fazer pesquisas e algum estudo. And we thank the Lord that we have so many tools today to search and explore even more the word. Há muitas histórias na Bíblia que, se formos ler, ela se repete em vários livros diferentes, por pessoas diferentes que as escreveram. There are some stories in the Bible that they repeat themselves through the Bible in different books or by different writers. E eu me lembrei de uma brincadeira, eu não sei se existe essa brincadeira ou se conhecem por esse nome, que é o telefone sem fio. I don't know if you have kind of a kids play, which is the wireless phone. É uma brincadeira que eu falo ao seu ouvido uma frase e você de seguida fala para o próximo, e aquilo que você entendeu vai passando uns para os outros. So it's Chinese whispers. Okay, all right, Chinese whispers. So it's someone tells something to someone at their ear, they pass on, and by the end we'll see what the phrase is, which will be completely different from whoever started. Talvez não é completamente diferente, mas não será exatamente como saiu da primeira pessoa. Sometimes probably it's not completely different, but it will not be exactly word by word as it started from the first person. Então me lembrei dessa brincadeira, sim? So it kind of reminded me of this kids play. Então essa palavra de hoje, ela está nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. So the word for today, they are in the books of John, Luke, Matthew, E Marcos. and Mark. Eles relatam a mesma história, They all tell the same story, mas cada um à sua maneira. but each one tells them on their own ways. Um com mais detalhes e outro com menos detalhes.
Some used a more detailed version, some don't. E os de menos detalhes, assim, me deixa meio irritada, porque eu acho que na maioria das mulheres gostamos de detalhes nas histórias. And for those that told the story with less details, it kind of picks me a bit because as a woman, we like everything very detailed. E a maioria dos homens, acho eu, que resumem alguma história em poucas palavras. And for men, probably the resumed version, it's easier because we tell everything short story. Sim, é assim. E Deus é tão maravilhoso. Obrigada a Ruth pela palavra que partilhou conosco esta manhã. So it's wonderful, and I thank Ruth for the word she shared earlier. Eu não sabia ao certo o que ela iria partilhar, da mesma forma ela não sabe o que eu vou partilhar. I didn't know what she was going to talk about, the same way she doesn't know what I'm going to talk about. Mas Deus já sabia exatamente que iríamos partilhar basicamente da mesma história. But God knew that both of us would probably share the same word, the same story. Eu penso que vai estar aqui, então nós vamos ler João 12, It will be projected, so we will read John 12, dos versos 1 ao 8. from verses 1 to 8. Então a palavra diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou, quebrou aos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: Deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. So, verse 1, John 12. 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead. Here a dinner was given in Jesus' honor. Martha served, while Lazarus was among those reclining at the table with him. Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. But one of his disciples, Judas, who was later to betray him, objected. Why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wage. He did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief. As keeper of the money bag, he used to help himself to what was put into it. Leave her alone, Jesus replied. It was intended that she should save this perfume for the day of my burial. You will always have the poor among you, but you will not always have me. Então, esses 4 evangelhos relatam a história de uma mulher que unge Jesus com um óleo de nardo considerado caríssimo. So the 4 Gospels tell the story about this woman who poured this expensive perfume at Jesus' feet. Aliás, são 2 histórias diferentes. In fact, there are 2 different stories. Porque em Lucas ele conta a história de uma outra mulher que também ungiu Jesus. Because in Luke, Luke tells a story about another woman who also washed E Jesus' essa feet. história aqui é sobre Maria, irmã de Marta e Lázaro. But this story here is about Mary, the sister of Martha and Lazarus. Onde Marcos e Mateus também relatam a mesma história sobre Maria, mas assim sem muitos detalhes. And this same story is also told by Mark and Matthew, but not with so many details.
Maria é a mesma da outra história, quando deixa Marta servindo Jesus e os discípulos e ela só quer estar ao pé de Jesus e ouvir as suas palavras. Mary is the same one that Ruth spoke earlier, that stopped everything she was doing just to sit and hear about Jesus. Então o texto está nos dizendo que Maria gastou um perfume precioso aos pés de Jesus. So the story tells us that Mary spent or used a very expensive perfume and poured into Jesus' feet. E como a Ruth hoje nos trouxe falando sobre prioridades na nossa vida. And like Ruth mentioned earlier, priorities in our lives. O ponto-chave dessa palavra para nós hoje é: I think the turning key of this word today is a quem temos dado o que temos de mais precioso? to whom have we given what we have, which is most precious? Onde temos derramado o nosso melhor perfume? Where are we pouring our most expensive perfume? Para quem temos dedicado o nosso melhor tempo? To whom are we dedicating the best of our time, As nossas melhores palavras? our best words, As nossas atitudes? our actions? Jesus defende Maria So Jesus stand for Mary, e diz que ela estava a ungí-lo para o seu sepultamento. and he said that she was already preparing him for his burial. E segundo as minhas pesquisas, naquele tempo, quando alguém morria, realmente o corpo era preparado com óleos e essências para o sepultamento. And for from what I've read about, back at that time, for a burial, the body was prepared with perfume and washed and everything and cleansed. E eles não sabiam que Jesus estava prestes a ser morto, ser crucificado. One of the things they did not know about is that Jesus was almost going to be crucified. E Jesus morre logo quando começa o Shabat, que é quando eles param de fazer tudo no pôr do sol de sexta-feira. And Jesus was. Desculpa, primeira parte. Perdi-me. Jesus morre quando está iniciando o Shabat. Ele morre Ah, ok. ao pôr do sol de sexta-feira. Exato. So Jesus died on the sunset of a Friday, where the Shabbat was supposed to start, where they stop everything and they don't work from that moment onwards. E o Shabat começava no pôr do sol de sexta-feira e ia até o anoitecer de sábado. And the Shabbat started from sunset on Friday until Saturday evening. Então ele disse que ele estava sendo preparado para o sepultamento, mas ninguém entendeu naquele momento. So he said that he was being prepared for his burial, but they didn't understand at the moment. E a palavra nos diz que aquele óleo custava muito dinheiro. And the word says that this oil, this perfume, was very expensive. Era considerado os salários de um ano de trabalho. It was considered the same as 1 year of wages. Imagina o que é trabalharmos ao longo do ano, ganharmos um salário, guardar ele todo e gastar num perfume. So imagine working for a whole year, not spending one penny, and spending all that money from that year just in one perfume. Mas ela não pensa em nada disso, ela só quer realmente ter aquela atitude para com Jesus. But Mary didn't even think about that. She just wanted to take this action towards Jesus. Ela queria dar o seu melhor para Jesus e essa foi a maneira que ela escolheu, que ela encontrou. She just wanted to give her best to Jesus, and this was the way she found effective. Ela não pensou se era caro ou não, se era certo ou errado. She didn't think if it was expensive or not, if it was right or not. She just did it. Eu acredito que ela simplesmente foi tocada e fez. I think she was touched and she just did. Quantas vezes somos tocados a fazer algo e não fazemos? How many times are we touched to do something and we don't do it? Quantas vezes o Espírito Santo nos diz para dizer algo a alguém, mas depois a gente, eu logo digo. How many times the Holy Spirit tells us to tell something to someone and we just think about, well, I'll tell later. E aquele tempo não acontece mais. And that time that was supposed to happen
doesn't happen anymore. Na cena que lemos, existiam os críticos, os julgadores. In this scene that we are reading, there was some criticism. Judas foi o primeiro a criticar a atitude dela. Judas was the first one to criticize her attitude. Quantas vezes deixamos de fazer algo, de dizer algo, por medo do que o outro vai pensar, do que o outro vai dizer? How many times we don't do something just because we're thinking what other people will think. Uma pequena história que aconteceu nos últimos meses. Just a little story that happened in the past few months. É engraçado que parece que todo verão, vou dizer especificamente em Carvoeiro, It's funny that every summer, specifically here in Carvoeiro, aparece sempre alguém diferente, de que a gente não conhece, que anda pelas ruas durante o verão. there is always someone that we never heard of or we don't know about that are on the streets of Carvoeiro. Este ano não foi diferente, tivemos um senhor que andava para cima e para baixo todos os dias. And this year was not different. We had a gentleman a man that was walking up and down the street every single day. Nunca o vimos pedindo nada a ninguém, We never saw him ask anything to anyone. nunca o vimos falando com ninguém. We never saw him speaking to anyone. E ao fim de alguns dias, talvez semanas, começou o burburinho de quem será aquele homem? Alguém viu aquele homem? And after a few days and weeks, people started talking about who's this man? Who is he? Where is he coming from? E um dia eu estava trabalhando à noite. And one time I was working at night, Ele apareceu e sentou mesmo ao lado do meu trabalho. and he came by and sat right next to the place I was working. E aí começou o burburinho. Viram aquele homem? Sabem quem é aquele homem? And again, the gossip started. Who's this man? Did you see him? Do you know where he's coming from? Estava uma noite tranquila e eu disse para minha colega, espera aqui um pouquinho, olhe por tudo que eu vou falar com ele. And it was a quiet evening, so I told my colleague, my coworker, I told her, just wait here, stand still. I'm going there and I'm going to speak with him. Na verdade, quando eu pensei em falar com ele, eu imaginei que ele nem falaria português. In fact, when I was walking towards him, I even thought that he doesn't speak Portuguese. Mas sim, ele é português. But in fact, he was Portuguese. Então, cumprimentei, me apresentei, So I said hi, I introduced myself, fiz um monte de perguntas. I made a bunch of questions. Não tinha muito tempo para detalhes. I didn't have much time for details. E ele, de uma forma bem resumida, me contou a história de como ele foi parar na rua. So in a very short version, he told me how he ended up in the street, living in the street. E é engraçado que quando vemos alguém na rua, nossa primeira preocupação é se ele tem algo para comer, se comeu, se tem fome. And it's funny that when we see someone like that, in that position, our first thoughts are, does he have money? Does he have anything to eat? Is he hungry? E enquanto eu falava com ele, as pessoas à volta dos restaurantes começaram a me olhar meio que de lado. And while I was speaking with him, people from other restaurants in the surrounding area, they started looking funny to me. E ele me disse, não, eu tenho dinheiro, alguém me deu 10 euros. And he said, no, I have money. Someone gave me 10 euros. Eu tenho comida, me mostrou comida num saco. And he said, I have food. And he opened his bag and there was some food in it. Mas eu já tinha observado que ele ficava muito encolhido, talvez, eu pensava, talvez envergonhado. But I noticed that he was like shrinking. And I thought maybe he's a bit shy. Mas não, ele tinha frio, já começava a fazer noites frescas, ele tinha frio. But it was not that. He was a bit cold because the evenings were already a little bit chilly. E eu perguntei onde ele dormia. Ele disse, eu durmo pela rua. And I asked him, where do you sleep? And he said, well, I just sleep in the street. E realmente sinto muito frio. And in fact, yes, I do feel a lot of cold. E eu rapidamente pensei, uau, eu não tenho nenhum casaco que eu possa oferecer a ele. And I just thought, I don't have a coat here, so I can give it.
Mas eu me lembrei que eu sempre andei com uma pequena manta dentro do carro. But then I reminded myself that I usually had a blanket in my car. E eu perguntei, eu posso te oferecer uma manta? And I asked him, can I offer you a blanket? E ele disse, sim, claro. And he said, yes, of course. E eu voltei ao trabalho, busquei a chave para ir até o carro buscar a manta. So I came back to my work so I can get the keys from my car to go and pick this blanket. E enquanto eu ia ao carro, eu ouvi pessoas dizendo, onde será que ela vai? O que ela vai fazer? And while I was walking to my car, I overheard people saying things like, where is she going? What is she doing? E quando eu volto com a manta na mão, uma senhora disse bem claramente, uau, não é que ela tem mesmo uma manta no carro. And when I was coming back, I heard a lady saying, wow, doesn't she really have a blanket in her car? E eu fiquei feliz porque por aquela noite ele estaria aquecido. And I was happy because at least at that evening, he would be a little bit more cozy and warm. Ele tinha uma barba muito grande e estava com o cabelo muito grande. He had a very big beard and the hair was long as well. Voltei para o trabalho contente que ele estava com a manta, mas ele continuava aqui na minha mente. O que mais eu posso fazer por aquele homem? And I came back to work and I was happy that I'd given him the blanket, but still my mind was thinking about him and what else could I do for him. E eu pensei, voltei lá e perguntei, você gostaria de fazer a barba, cortar o cabelo? So I came back to him and asked him, would you like to shave your beard and cut your hair? E ele disse sim, mas isso deve custar muito dinheiro. And he said, yes, but that's probably very expensive. Eu disse, não se preocupe, amanhã esteja aqui neste mesmo lugar por volta de 1h, porque nós vamos tratar disso. And I told him, don't worry about that, just come back tomorrow around 1 p.m. and we'll take care of that. Liguei para o Rodrigo e disse, contei toda a história, So I called Rodrigo, I told the whole story, e ele disse-me logo, você não vai levar um homem a lugar nenhum. and he told me right away, you're not taking any man to any place. E eu disse, mas não sou eu que fui levar, é você que vai levar. So I told him, no, but it's not me who's going to take him, you are. O que é certo é que no dia seguinte eu entrava no trabalho às 11h e às 11h esse senhor já estava lá à espera para que chegasse 1h para ir cortar o cabelo. So the next day, I was arriving at work at 11 a.m. and this gentleman was already there waiting for the 1 p.m. So he can go and cut his hair. Eu tenho pena que não tirei uma fotografia dele nem antes nem depois. I didn't take any photos, I'm sorry, of the before and the after. E o Rodrigo realmente levou, ele fez a barba, cortou o cabelo. And Rodrigo took him for him to shave his beard and cut his hair. E acreditem que esse foi um dos dias mais felizes que eu já senti. And believe me when I tell you that this was one of the happiest days that I lived. Porque quando eu saí do trabalho, eu andei bem devagarinho de carro à procura se eu o via em algum lugar, porque eu não tinha visto ele de cabelo cortado nem barba feita. And when I left work that day, I was driving very, very slow, trying to see if I could find him, because I didn't see him after he shaved his beard and cut his hair. Mas ele estava sentado num café, bebendo um galão, como uma pessoa comum como nós. Ou seja, ele teve a dignidade dele de volta. And he was just sitting at a cafe when I saw him, and he was drinking white coffee, and he was just like a normal person, like his dignity was back. Resumindo assim rapidamente, outras pessoas acabaram por se envolver. O namorado dessa moça que estava trabalhando comigo levou a casa deles para ele tomar um banho. Ele tomou banho, ganhou roupas novas. So, long story short, other people got involved as well. The boyfriend of my colleague took the man home so he could take a shower and dress him up. E passado 2-3 dias, a GNR andava à procura dele para que ele pudesse ir até a Câmara, porque iriam lhe oferecer um lugar para ele morar. And like 2-3 days after, the police was looking for him
so that he could go to the city council, to the municipality, because they had a place for him to stay. E não estavam encontrando ele, mas não o encontraram porque ele estava irreconhecível. But they weren't able to find him because he was unrecognizable. E um dia ele estava comigo lá no meu trabalho, falando comigo. A polícia chegou e disse: andamos à sua procura há 3 dias, mas você está irreconhecível. And one day he was talking to me at my work. Then the police stopped by and said, "We are looking for you. That's been 3 days we're looking for you, but we couldn't recognize you." Então arranjaram uma casa para ele. Ele está morando em Ferragudo. Ontem mesmo ele veio me visitar, porque não temos como nos falar. Ele vem a pé de Ferragudo, ganha dinheiro, volta de autocarro, boleia. And yesterday he came to work. He's living in Ferragudo, so he walks from Ferragudo to Carvoeiro, and that's the only way we can communicate. So he came by. Então eu estou contando essa história só para dizer que eu também ouvi críticas. And I'm telling you this story just to let you know that I also heard some criticism. Alguns clientes meus me disseram: cuidado, olha, tens que ter cuidado com este homem. Some clients that were there told me, be careful with that man. Mas ainda bem que eu não dei ouvidos a nada disso e pude, de certa forma, ser um canal de ajuda para aquela pessoa. But I'm so glad that I didn't hear any of that, and I could be a channel of help for this person. Os críticos para Maria aqui na história So the same people that criticized Mary in this story foi dizer que desperdício, were saying, what a waste. tanto dinheiro jogado fora. So much money just wasted. E outros poderiam dizer: isso não é nada para ela, ela tem dinheiro. And other people could say, that's nothing for her. She has a lot of money. Eles eram uma família de boa condição e de posses. They were a family of good wealth. Mas a história que conta da mulher que ungiu Jesus em Lucas 7 But the same story that is in Luke 7 of the woman that Jesus conta que ela era uma mulher pecadora, provavelmente prostituta. tells the story that the woman was a sinner, probably a prostitute. Ela também ungiu Jesus. And she also blessed and anointed Jesus. Provavelmente ela derramou tudo o que ela tinha nos pés de Jesus. Probably she just threw everything that she had E at também Jesus' feet. foi criticada e humilhada até. And she was also criticized and humiliated even. Então, o que essas histórias e esse tempo de reflexão me fez entender So what these stories and this time of reflection made me realize é que não importa a nossa posição, is that it doesn't matter our position. não importa a nossa condição. It doesn't matter the conditions we are. Se temos muito ou se temos pouco. If we have a lot or if we have just a few. Sempre podemos oferecer o nosso melhor. We always can offer our best. Sempre podemos fazer o nosso melhor. We are always able to do our best. Primeiramente para Deus Firstly, to God, e depois para o próximo. and then for the others next to us. A própria palavra diz que é para amar ao próximo como a mim mesmo. Então, eu fazer ao próximo como eu faria para mim mesma. The word says that for us to love the next ones the same way we love ourselves. Semana passada tivemos um tempo tão maravilhoso aqui com a equipe juntos. Last week we had such a wonderful time with the Juntos team here. Pedro nos trouxe uma palavra tão encorajadora, Peter told us a very encouraging word, nos ensinando sobre relacionamentos, teaching us about relationships, nos ensinando a colocar o outro acima de nós mesmos, teaching us to put others above ourselves. Obrigado. e de fato isso está em Filipenses 2, nos diz para considerarmos os outros acima de nós mesmos. And that is in Philippians 2, to consider others above ourselves. Então ela quebrou o vaso. Maria quebrou o vaso. So Mary broke the vase.
Ela não abriu o frasco e derramou um pouquinho e pensou, vou guardar o resto. Ela quebrou o vaso. She didn't take just a little bit, like, I'm going to pour a little bit and I'm going to save the rest. No, she used it all. E a palavra diz que era um frasco de alabastro, era um frasco de pedra. De pedra. Pedra, So alabastro. the recipient was made out of rock, a type of rock. Não sei como é que se diz Mais alabastro. ou menos parecido assim com era de Something like pedra. this. E quando quebramos um frasco, quebramos um copo com alguma coisa dentro, o que acontece? Aquilo espalha para todo lado. So, what does it happen when something like this, or made of glass, if it falls down and it breaks, it just spills all over? Não se tem controle do conteúdo, do líquido que está dentro. We don't have control of the content or the liquid that it's inside. Então ela quebrou. So she broke it. Para darmos o nosso melhor, talvez precisamos quebrar algumas coisas. So for us to give our best, maybe we also need to break some things. Cada de nós tem algo que precisa ser quebrado. Each one of us have something that needs to be broken. Cada de nós sabemos o preço do perfume que temos carregado. Each one of us knows the price of the perfume we've been carrying. E sabemos o que precisa ser quebrado para oferecer o nosso melhor. And we know what needs to be broken so we can offer our best. Oferecer os nossos dons, Offer our gifts, o nosso serviço. our service. Cada sabe aquilo que tem se dedicado para cuidar da família. Each one of us knows what we have been dedicated for our family. Para cuidar dos filhos, To take care of our children, dos maridos, das mulheres. husbands, wives. Cada sabe aquilo que tem feito para um patrão que não reconhece o seu valor. Each one of us knows what you've been doing maybe for a boss that doesn't even recognize your work, your efforts. Cada de nós sabemos o perfume que temos derramado aos pés de Jesus no nosso secreto. Each one of us knows the perfume that we've been pouring at Jesus' feet in the secret. E ainda vai vir alguns críticos ou julgadores e vai dizer, olha ela não leva uma vida conforme a palavra de Deus. And probably you even have some people criticizing and telling, look at her. She doesn't live a life worth to Jesus. Cada de nós sabemos, e Deus, do que temos de precioso guardado. Each one of us knows, and God knows, the precious things we have inside. Porque Deus colocou em cada de nós algo muito precioso. Because God put in each one of us something very precious. E que é para ser derramada aonde Ele nos colocar. And it's to be poured out everywhere He places us. Amém. Amém. Mas se ficarmos olhando o que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer, eu estou fazendo, o outro não está fazendo. So if we just stop and start saying things like, what is this person going to think about? What or looking to what other people are doing instead of looking of what we should do. E podemos, às vezes, nos reprimir e ficar cada vez mais fechados dentro do nosso frasco, do nosso vaso. And even repress ourselves and stay inside that vase. Mas em obediência a Deus, se ficarmos nos preparando, se ficarmos atentos ao que Deus está fazendo em nós, pessoalmente. But instead, in obedience to God, if we prepare ourselves, Ele vai melhorando a fragrância do perfume. God will make that perfume fragrance even better every Ele day. vai aumentando o valor do perfume. The worth of your perfume will be even higher. Enquanto vamos esperando o momento de quebrar, Ele vai valorizando tudo que está em nós. While we wait for the moment to break the vase, He will value even more us. Tempo de espera em Deus nunca é tempo perdido, seja para o que for. The time of waiting in God, it's never a time that is wasted. Maria entendeu que aquele era o tempo certo. Mary understood that that was the right time. Era
a exata oportunidade de ungir Jesus, was the exact moment to anoint Jesus. sem mesmo entender que ele estava prestes a ser crucificado. Not even without understanding that Jesus was about to be crucified. No domingo de manhã, quando já acabou o Shabat e as mulheres provavelmente vão ao túmulo para ungir então o corpo de Jesus, And on Sunday, when the Shabbat has finished, the women probably went to Jesus' tomb to anoint him. o túmulo estava vazio. That tomb was Ele empty. já tinha ressuscitado. He had already resurrected. O valor do perfume que a Maria estava carregando não estava no quanto ele custava, não era no dinheiro. The value of that perfume that Mary used was not, the real value was not on how much it was worth in terms money-wise. Estava no tempo que ela esperou para usá-lo. It was on the time that she waited to use it. Ninguém sabe de fato o valor que aquele perfume tinha para ela. No one knew, in fact, the exact value that this perfume had for her. Falava-se de quanto ele custava, mas ninguém sabia de quanto ele valia. They were talking about how much it cost for the perfume, but no one talked about the value or the real value. Porque existe muita diferença em algo que tem um preço e algo que tem valor. Because there's a big difference on something that has a price or a cost with something that has value. Preço é quanto custa em dinheiro alguma coisa. So price, it's something that is cost in money, financially. Valor é a importância que se dá a algo. Value, it's the importance that we give to something. Ninguém sabe de fato o valor do perfume que carregamos. No one knows exactly the value of the perfume that we carry Até o momento de usarmos until the moment that we use it e vivermos o extraordinário de Deus. and that we see the extraordinary of God. E vai continuar havendo os críticos, os julgadores. And the critics will still be there. The people that judge will also still be there. De olhar para nossas vidas e pensar, como ela conseguiu chegar lá? To look at our lives and say, how did she made it? Maria quebrou o que impedia o perfume de encher aquele lugar. Mary broke what was stopping that perfume to reach that place. Que encheu aquele lugar e está cheio até a eternidade. That filled that place and filled it for all eternity. Porque foi isso que Jesus conquistou para nós. Because that was Jesus, what Jesus conquered for us. Amém? Amen? Então agora é um tempo de partilharmos a nossa ceia. So now it's the time for us to share our Holy Communion. Quem não se sentir à vontade, fique quietinho no seu lugar, não há problema. For those that don't feel comfortable, just stay in your seats. There's no problem at all. Mas eu vou convidar a cada um de nós tirar um tempinho para examinarmos o nosso coração. But I will invite each one of us to take some time to examine our hearts. E que o Espírito Santo possa nos mostrar o que precisamos quebrar. And that the Holy Spirit may show us what we need to break. O que precisamos quebrar para perfumar a nossa vida. What we need to break in order to perfume our lives. E quando quebrarmos e esse perfume realmente exalar na nossa vida, vai se estender por toda a nossa volta. And that when we break and that perfume really shows up in our lives, that can fill and touch each one around us. Então, normalmente, nós tomamos a ceia juntos, comemos o pão e o sumo juntos. So usually we take the Lord's Supper together, Nós vamos, sim, pegar esses elementos, but today we will pick up the elements, mas vamos esperar para termos um tempo só nosso e Deus, but we will wait and take some time, a short time, just between us and God. Então, a seguir, sim, nós vamos partilhar a ceia. And then we will share the Lord's Supper together. Enquanto nós pegamos os elementos e temos esse tempo só com Deus, só com o nosso coração, While we pick up the elements and we take this time with God, nós teremos uma canção e ela vai estar em português.
we will have a song that will be in Portuguese. Mas só para esclarecer um pouquinho o conteúdo do valor dessa canção. And just to share a little bit the content of this song, the lyrics, E ela vai dizer: eu quebro o meu vaso. it says, "And I break my vase. Eu quebro o meu vaso aos teus pés. I break my vase at your feet. Eu entrego tudo a ti. I deliver all to you. Eu rendo tudo a ti. I surrender everything to you. Eu quebro o meu vaso." I break my vase." Então vamos orar pelos elementos da nossa Santa Ceia. Let us pray for the elements. Querido Deus, muito obrigada. Dear Lord, we thank you. Obrigada porque hoje celebramos a sua vida. We thank you because today we celebrate your life. Celebramos a conquista que o Senhor fez por nós naquela cruz. We celebrate the accomplishment that you did for us in that cross. Obrigada por este pão e esse sumo aqui que representam o teu corpo e o teu sangue. Thank you for the bread and the juice that represents your blood and Que your nos body, lavou, que nos limpou. that washed us, that cleansed us, E que o teu Espírito Santo possa mostrar em nós and that your Holy Spirit may show in us o que precisa ser quebrado what needs to be broken, para viver a abundância do teu amor sobre nós. so we can live the abundance of your love in us. Te agradeço em nome de Jesus. We thank you in the name of Jesus. Amém. Amen.